De novo, galera, hoje o tema é top, hoje o tema é excelente, hoje é o tema que vai fazer a diferença para o seu plantão. Você vai ter o poder de evitar que um paciente teu perca uma perna, tá? Hoje a gente vai falar sobre oclusão arterial aguda. O que é isso? O que está acontecendo? Se você está chegando agora, acabou de chegar, não sabe quem que é esse careca na tua frente, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular e eu sou o cara que te ajuda a lidar com o paciente mais complexo do teu plantão, que é o paciente vasculopata. Galera, o que é uma oclusão arterial e qual que é o risco disso? De uma forma bem simplista, galera. O coração é uma bomba e ele leva o sangue para as extremidades, certo? Ele manda em forma de pulso o sangue. Se por um acaso alguma coisa entope o sistema arterial de uma forma súbita, o sangue para de chegar de uma forma súbita. Parando de chegar de forma súbita, não tem tempo de fazer o que a gente chama de circulação colateral, de outros vasos levarem o sangue para a extremidade. E isso leva a risco de necrose, risco de perda de membro, beleza? Então o que acontece, galera? O que a gente tem que ter na cabeça, galera? Quando você tem uma situação dessas, você tem risco de perder uma perna, você tem risco de perder um membro. Então você precisa correr para evitar que dê um problema maior ainda para esse cara, certo? Então, como que pode acontecer isso? O que acontece, galera? Primeira coisa, de uma forma bem simplista, quais os sintomas que esse cara vai ter, tá? Vamos lá. Tem duas situações. Ou você tem um quadro crônico, que é aquele que a gente chama de doença arterial periférica obstrutiva crônica, que é o da OP, da AP, e APC, tem várias formas de descrever isso, tá? Então, e você tem um quadro agudo. O quadro agudo o cara nunca teve nada de doença arterial e de repente fecha o vaso do nada, tá? Então, o que acontece? No quadro crônico, você tem uma situação completamente diferente. Tem várias causas que podem provocar isso. A situação é bem diferente do que a gente está comentando agora. E a situação aguda, qual que é? O cara nunca teve nada e do nada fecha o vaso. É essa que é a pegada, certo? Então, a gravidade principal é no quadro agudo, tá? O que pode provocar uma oclusão arterial? Vamos lá. Pensando assim, doenças crônicas. Você tem a aterosclerose, você tem uma doença que pode formar placas de gordura, e essas placas de gordura, elas lentamente vão fechando, daí no começo daria um sinal de claudicação, daria dificuldade para caminhar e tudo mais, no quadro crônico. No quadro agudo, o que pode descompensar um quadro desses? Imagina que uma placa dessas, ela começa a ficar ulcerada, começa a expor o endotélio dela e forma um trombo, e esse trombo fecha de forma súbita o vaso. Você teria uma trombose arterial. A trombose arterial, essa sim, leva a quadros agudos, tá? Não dá tempo, fecha muito rápido, não dá tempo de fazer a circulação colateral. O cara vai ter a descompensação. Ou então você pode ter uma outra coisa que é uma das causas mais importantes, mais gritantes, que foi o caso que eu operei ontem por acaso, que foi quando você tem uma arritmia do coração ou de algum lugar do corpo se forma um coágulo, esse coágulo se desprende, esse trombo se desprende, ele vira um êmbolo. E o êmbolo, ele cai na corrente sanguínea e conforme os vasos vão indo mais para frente, eles vão diminuindo de calibre. Chega uma hora que o coágulo está migrando pelo vaso, é maior do que o tamanho do vaso que está correndo, então ele entope. E geralmente ele entope nas bifurcações. Então acontece o que a gente chama de embolia arterial. É daí que vem esse termo. E isso daí é uma coisa que grita. Por quê? Diferente do paciente que tem doença arterial periférica crônica, o paciente que fuma, o paciente tabagista, o paciente de embolia arterial, o paciente que tem arritmia e vem com uma isquemia crítica, ele vem com uma oclusão numa artéria totalmente saudável. E esse cara, por essa razão, ele não tem circulação colateral. Por isso, a isquemia é muito mais gritante, é muito mais grave. Ele tem muito menos vasos que levam o sangue para a extremidade. Então, o risco desse cara perder a perna é muito maior. Vocês estão comigo, galera? Qualquer dúvida é só mandar no chat, tá, pessoal? Eu estou acompanhando tudo aqui pelo Instagram e aqui pelo YouTube também ao mesmo tempo. Se vocês tiverem dúvida, é só mandar. Então, pessoal, como que vocês reconhecem isso? Você tem essas duas coisas. Quando você tem um quadro trombótico, geralmente o quadro é mais arrastado. Quando o quadro é embólico, esse sim, se você não fizer o tratamento na hora, você vai fazer esse cara perder um membro ou perder a vida, tá? Então, pessoal, como é que você vai reconhecer isso? Você vai ter o seguinte, para você diferenciar se é trombose ou se é embolia, você pega isso na história, tá?
O legal da cirurgia vascular é que praticamente todas as doenças você faz o diagnóstico quase que só com o histórico exame físico. Então, vamos ver se faz sentido para vocês. Tem os sinais de isquemia, tem um mnemônico que são os 6 P's da isquemia. Vocês já ouviram falar dos 6 P's da isquemia? Se ouviram, joga alguma coisa no chat ou dá uma reaçãozinha, um coraçãozinho, uma coisa só para ver se eu entendo, se vocês estão pegando junto comigo. O que são os 6 P's da isquemia? São 6 sinais que podem provocar, que podem acontecer quando a pessoa tem uma isquemia aguda, tá? Então vamos lá. Quando você vai examinar um paciente, você consegue, diferente da coronária, quando o cara infarta, eu consigo palpar pulso na perna. E onde eu palpo o pulso na perna? Eu posso palpar pulso femoral, posso palpar pulso poplíteo, eu posso palpar pulso tibial posterior e pulso pedioso, tá? Diferente da coronária, eu consigo palpar pulso. E como eu consigo palpar pulso, tem uma outra vantagem muito legal. Se tem pulso femoral, não tem pulso poplíteo, nem pulsos distais, tem a femoral superficial está ocluída. Se tem pulso femoral, tem poplíteo, não tem pulsos distais, as artérias de perna ou a poplítea está ocluída. Se tem pulso femoral de um lado e não tem pulso femoral do outro, a ilíaca está ocluída. Se você não sente pulso em nenhuma das duas femorais, tem um risco potencial da aorta ou das duas ilíacas estarem ocluídas. Faz sentido, galera? Se está entupido, se você sente pulso de um lado e não sente no outro, tem alguma coisa entupida no trajeto. Simples assim. Então eu consigo fazer diagnóstico topográfico da onde está entupido só com palpação de pulsos e pela história eu consigo pegar os sintomas de isquemia. Está fazendo sentido? E quais os sintomas de isquemia? Aí vem os 6 P's da isquemia que a gente estava falando, que é um mnemônico em inglês, né? Então você tem o quê? O cara vai ter o quê? Ele vai ter dor, tá? Dor. Vai ter uma dor, normalmente de início súbito. Ele consegue chegar para você e falar assim, olha, que nem o paciente que eu atendi ontem. O cara chegou para mim e falou assim, ele estava internado por acaso no hospital e ele teve dor de início súbito, olha, às 9 horas da manhã, no dia tal, 9 da manhã de hoje, eu estava andando tranquilo, senti uma batedeira no peito, alguma coisa assim, um paciente que eu operei recentemente, ele teve uma queixa de uma hipotensão, não interpretou como taquiarritmia, né? Mas pode ter sido isso. E ele logo depois teve dor súbita na perna, certo? Olha a sacada. Hipotensão, algum tipo de evento coronariano, um baixo fluxo, tá? E logo depois dor. Então, primeiro P é pain, tem dor, tá? Que mais? Quando você vai palpar os pulsos, se você está pensando numa oclusão arterial, é esperado que não tenha pulso, certo? Pain, dor, pulselessness, falta de pulso, certo? Que mais? Vamos lá. Qual que é a próxima coisa que a gente pode ter de está acontecendo? Você pode ter o seguinte, vamos lá. Você pode ter uma terceira coisa que é o seguinte, que é o quê? Vamos lá. Dor, alteração de pulso, certo? Que mais? Você pode ter o seguinte, vamos lá, pensa. Cadê? Alguma coisa que bugou na nossa live. Só um segundinho, cadê o... Ué, sumiu o streaming? Viadinho, para o nosso streaming. Bom, independente, vamos lá. Essa live que está aqui no Instagram, depois eu jogo lá no YouTube, tá? Fica tranquilo. Então, o que acontece? Cadê? Papapá, não parou. Estranho. Deixa eu ver se eu consigo jogar. Não, ele ele derrubou a nossa live aqui por alguma razão. Estranho. Bom, de qualquer forma, eu vou jogar o que a gente estiver fazendo no Instagram, eu jogo no YouTube, tá? Sem estresse. Então, o que acontece, galera? Vamos lá. Dor, alteração de pulso. Que mais? Se não está chegando sangue na extremidade, o que vai acontecer? Vai ter uma diferença de temperatura. O membro vai estar frio, tá? Então, você vai ter o quê? Pulselessness, pain, vai ter o quê? Poiquilotermia, diminuição de temperatura, tá? Que mais que pode estar acontecendo? Você vai ter alteração de temperatura e 1, 2, 3. O que mais vai acontecer? Você vai ter o quê? O membro, ele pode ficar pálido, porque não vai estar chegando sangue, e depois ao longo do tempo ele pode estar cianótico, e depois ele pode evoluir com cianose fixa ou necrose, certo? Que é a isquemia, vai levando a lentificação a ponto de depois ficar roxo, não está no retorno venoso, não está chegando nada,
E essa trombose do leito capitular distal pode levar à oclusão. E daí vai fazer cianose fixa, certo? E depois faz fliquitena, faz necrose, faz todo o resto das encrencas que vocês conhecem, certo? Então, aí vai ter o quê? Pain, pallor, que é palidez, pulselessness. A gente já falou de 3, 4. Então, qual que é a pain, pallor, poiquilotermia, tá? Então, o que acontece? Você vai ter o seguinte, depois o que pode acontecer? Ao longo da isquemia, a próxima coisa que pode acontecer é o seguinte, qual o primeiro tecido que morre? Nervo. Então, você vai ter parestesia, tá? E depois, ao longo do tempo, ele pode ter paresia, que é pé caído, ele vai começar a ter anestesia do membro, certo? Então, você consegue reconhecer vendo os sinais de isquemia. O cara vai ter uma dor violenta, pode ter alteração de sensibilidade, tá? E daí você vai ter também alteração de temperatura, você vai ver palidez, você vai notar gradiente térmico, você vai perceber isso. Todos esses dados que eu estou falando para vocês de gradiente, alteração de pulso e tudo mais, são importantes na hora de você tentar transferir o teu paciente. Saiba reconhecer isso e saber o que fazer com ele. E daí o que acontece? O diagnóstico, galera, é um diagnóstico clínico, tá? Você não precisa de nenhum exame, tá? Então o que acontece? Tem o exame, chama exame físico, tá? O ultrassom Doppler, a tomografia, a arteriografia, essas coisas são para direcionar tratamento, não são para diagnóstico, tá? O diagnóstico é clínico. E quanto antes você reconhecer o que está acontecendo e ou chamar um especialista ou encaminhar para o especialista, maior a chance de esse cara manter o membro, tá? Então vamos lá, a gente falou um pouquinho do diagnóstico, a gente falou um pouquinho sobre o que está acontecendo, e daí o que mais pode estar acontecendo? Você reconheceu o que está acontecendo com esse cara, certo? Você percebeu que é súbito, tá? Você precisa saber tempo de história e o que aconteceu, quais os sinais que estão aparecendo, certo? O que é importante você saber de história para saber causa? Se for embólico, esse cara pode ter algum foco de embolia, por exemplo, uma arritmia, fibrilação atrial, uma área de infarto antigo, pode ter nativa no coração, ou um aneurisma de aorta, ou um aneurisma de poplite, ou alguma coisa por essa linha, tá? Se for um quadro trombótico, de uma trombose arterial, você vai pensar num cara que já é claudicante, um tabagista pesado, um paciente já claudicava anteriormente, tinha dor para caminhar, tá? Então, pela história, você vai diferenciar entre trombose e embolia. Esses dados todos são importantes porque direcionam o tratamento, tá? Você vai passar um Folger, se você vai fazer um enxerto, se você vai fazer uma angioplastia, isso é uma coisa provascular, não vou discutir isso aqui. Então o que acontece? Fato é, esses dados são importantes você trazer para o colega que for receber o caso, tá? E reconhecer os sinais da isquemia. Galera, uma perna aguenta 6 horas de isquemia, então quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor, tá? E daí o que mais que acontece, pessoal? Primeira coisa a fazer, esse cara potencialmente precisa operar a curto prazo. Então, chegou um paciente para você na porta que tem uma oclusão arterial aguda, a primeira coisa a fazer, jejum para esse cara, porque esse cara talvez tenha que operar. Segunda coisa, se você tem um coágulo que impacta no vaso, o vaso abaixo dele vai ter estase sanguínea. Se você tem estase sanguínea, você pode ter a formação do quê? De trombo secundário. Trombo secundário pode fechar ramos colaterais e pode piorar ainda mais o quadro. Então, o que você faz para evitar que esse cara piore ainda mais? Você faz anticoagulação plena, tá? Essa que é a pegada, tá? Então, chegou para você uma oclusão arterial aguda na porta do PS, o que você vai fazer? Anticoagulação plena. Sendo que esse cara talvez precise tirar um anticoagulante de emergência ou alguma coisa assim. Precisa ter controle da anticoagulação. Idealmente, você vai anticoagular esse cara com heparina em bomba de infusão. Se você é um médico do plantão, você precisa saber como prescrever essas coisas. Como que eu faço? 80 unidades por quilo em bolos e depois eu coloco na bomba de infusão 18 unidades quilo hora, tá? Imaginando que o teu paciente tem 70 quilos, 7 vezes 8, né? 70 vezes 80, 7 vezes 8, 56, 560, 5.600. Uma ampola de heparina endovenosa tem 5 ml de 5.000 unidades por ml. Então, você pode fazer 1 ml de heparina em bolos, tá? E depois você vai fazer o quê? Você vai entrar com 18 unidades quilo hora. 18 vezes 7, 126, 70, 260, certo?
1.260 unidades por hora. E daí o que a gente vai fazer? Desculpa, 1.260 unidades por quilo por hora, certo? E daí o que acontece? Peraí. Então, 18 unidades quilo hora. Então, você vai ter que 1.260 unidades quilo hora. Então, se você fizer uma solução, por exemplo, de 100 unidades por ml, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai conseguir fazer 12,6 ml hora, certo? E como que eu faço essa solução? É na bomba de infusão, certo? A heparina, ela se cristaliza no soro glicosado. Então, eu tenho que fazer em soro fisiológico. Então, tem 5 ml de heparina. Se eu pegar 250 ml, 25 mil unidades, tiro 5 ml de soro físio, jogo 5 ml de heparina. Então, eu tenho uma solução, 250 ml de soro físio com heparina. Você vai ter uma solução de 25 mil unidades para 250 ml, 100 unidades por quilo. Então, o que você vai fazer? Nosso pacientinho de 70 quilos, você vai dar 1,1 ml em bolos, tá? 1 ml de heparina em bolos, e depois começa com 12,6 ml hora, certo? E depois você vai dosar o TPA a cada 6 horas, mas esse cara não vai ficar com você tanto tempo, certo? O que mais você vai precisar? Evitar que ele perca a temperatura do membro. Então você vai fazer um curativo com algodão ortopédico e faixa. Lembra que o algodão ortopédico direto na pele coça, que é uma coisa fantástica. Então, malha tubular, certo? Uma malha tubular, algodão ortopédico bem fofinho e faixa. Não me aperta essa perna, pelo amor de Deus, certo? Por quê? Está chegando um pouco sangue, se você apertar vai chegar menos ainda. E coloque esse cara no cross. Analgesia também é importante, mas coloque esse cara no cross, tá? Para quê? Para você tentar transferir esse paciente. Então você vai avisar o que está acontecendo. Chega e fala, olha, o paciente tem tantas horas de dor, assim, assado, papapá. Descreve os pesos da isquemia no cross, tá? Deixa bem descrito se ele tem paresia, se ele tem déficit motor. Palpação de pulsos é fundamental de você colocar, tá bom? Então, o que mais que esse cara precisa? Esse cara, muitas vezes, ele tem um foco emboligênico. Se ele tem um foco emboligênico, muitas vezes esse cara pode estar até descompensado. Um elétron desse cara é fundamental, tá? Fundamental. Para quê? Porque às vezes esse cara está fazendo, além da embolia da perna, ele pode estar fazendo também um ataque à arritmia, que pode potencialmente levar à instabilidade hemodinâmica. Então esse cara às vezes precisa até você correr atrás desse tratamento da doença de base também. Assim, não é rotina da gente ter isso na porta do PS, mas idealmente um eco, para você ver se tem tem mais trombo no coração, tá? O eco transtorácico é o primeiro que a gente usa, mas o que é mais específico para você procurar êmbolo no coração é o eco transesofágico. Você não vai ter na porta do PS, tá? Mas é uma coisa que é importante saber que existe. Outra coisa que também dá para você pegar, principalmente quando faz arritmia não sustentada, que foi o que a gente planejou pedir para esse paciente, é um Holter. Isso vai fazer depois numa fase ambulatorial. Mas é importante saber que isso é possível também, tá? Que mais? Na hora de você transferir, então, como é que você vai colocar? A prescrição está olhando para você. O que você vai fazer nesse cara? Você já reconheceu que tem uma oclusão arterial aguda. Esse teu paciente pesa 70 quilos. O que você vai fazer? Na prescrição dele, jejum, um omeprazol para ser inibidor de bomba, afinal de contas, dor leva a estresse, esse cara pode fazer úlcera de estase, certo? Que mais? A heparina, 5 mil unidades em bolos, que é 1 ml, EV agora, e depois você vai colocar sorofísio 245 mais heparina não fracionada, 25 mil unidades ou 5 ml, e coloca EV em bomba de infusão contínua, 12,6 ml hora. E depois você vai regular isso, dependendo do tempo que ele estiver com você lá no serviço, lá no hospital, você vai regular usando o nomograma de Rask, tá? Daí com isso você consegue acompanhando, beleza? E daí você vai transferir esse paciente. O que você vai colocar no cross? Paciente admitido com quadro de dor, sem claudicação prévia, tantos anos, com relato com pulso arrítmico, com relato de dor de início súbito, a, sei lá, 3 horas, evoluindo com dor na perna do lado direito, com gradiente térmico de terço médio de perna para pé, associado à ausência de pulso, associado assim assado, e parestesia e pé caído, ou déficit motor e elevação do pé. Ao exame físico, gradiente térmico, palidez do membro, cianose não fixa de podos, palpação dos pulsos, femoral,
poplíteo e pulsos distais ausentes do lado esquerdo, todos os outros pulsos presentes do lado direito, tá? Quando o paciente é claudicante, quando o cara tem trombose arterial, muitas vezes não tem pulso do outro lado também. É uma coisa para você lembrar em conta, tá? E assim, você coloca embaixo assim, como é que você vai mandar? Nosso serviço não dispõe de cirurgia arterial de emergência. Nosso serviço, paciente com doença com sinal sugestivo de oclusão arterial aguda com risco de perda de membro. Coloca coisa que é para o regulador ver o grau de urgência. Não temos nosso serviço cirurgia vascular. Necessita de suporte de cirurgia vascular terciário para resolução do quadro e evitar perda do membro ou óbito. Tá? O que mais esse cara precisa fazer? Você vai acompanhar esse cara como? Esse cara vai chegar para você. Você não sabe quanto tempo ele vai levar para ir embora. Então, você tem que correr atrás do quê? Hidratar esse cara. Hidratar é super importante. Por quê? Porque o tecido que está morrendo, ele vai soltar muita mioglobina. Ele vai morrer o tecido e vai soltar mioglobina. Você consegue acompanhar essa mioglobina dosando o que a gente chama de creatinofosfoquinase. Dosando a CPK, você consegue ver o quanto está lesando esse tecido. Vendo isso, você consegue tratar esse cara e preservar o rim dele. O paciente que você não consegue tratar isso, o cara que tem oclusão arterial, ele morre de necrose tubular aguda. Ele acaba fazendo insuficiência renal, tá? E isso daí também vai fazer o quê? Vai parar de ter a formação de ATP por via aeróbica e vai fazer por via anaeróbica nesse tecido. Então, ele vai fazer uma acidose lática. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que correr atrás de gasometria desse paciente, tá? E tentar correr atrás da parte de bioquímica e a parte cardiológica dele, beleza? Então a gente fez um apanhado geral e rapidinho, mais ou menos uma meia horinha, dizendo tudo o que você precisa saber para você saber reconhecer o teu paciente com oclusão arterial aguda e saber o que fazer com o teu paciente com oclusão arterial aguda e saber como transferir ou chamar o especialista para saber o que fazer com o cara. Beleza? Ficou com uma dúvida, galera? A gente fez uma live um pouquinho mais rápida. Ontem eu fiquei encrencado porque eu fiquei operando até o finalzinho da noite com um caso desses, né? Então, eu acabei ficando enrolado e não consegui honrar com a nossa live, né? Eu nunca ia imaginar que me apareceu um caso do que eu ia discutir à noite com vocês. Beleza? Ficou com uma dúvida, galera? A gente discutiu um pouquinho de tudo. Qualquer dúvida, joga aí pra mim no chat se alguém quiser tirar a dúvida ao vivo. Quem tá aí ainda, galera? Vocês estão por aí? Ficou alguma dúvida, galera? A gente discutiu um pouquinho de tudo. Essa live, aqui ó. Oi, tudo bem? Chega um pouquinho atrasada. Ah, relaxa. Na realidade ela não tá no YouTube porque deu pau no YouTube, tá? Fica tranquila. Essa gravação que eu tô pondo aqui, eu vou jogar lá, tá? Aê, Jonem, tudo bem? Quanto tempo, velho? Faz anos que eu não te vejo, velho. Então, daí a gente fez a live aí hoje discutindo um pouquinho sobre o que fazer no pronto-socorro. Se você estiver numa UPA, se estiver num PS, se você for o cirurgião de porta que recebe pra você, né, Jonem? Se aparecer pra você uma encrenca dessas, saiba o que fazer, tá? Muitas vezes o diagnóstico já vem pra gente já dado, tá? Quem faz o diagnóstico de oclusão arterial aguda é o cara que pega e tá na porta e muitas vezes ele vem pro vascular já diagnosticado, né? Então, o cara da porta tem o poder de salvar a vida do paciente. Muitas vezes o paciente chega pra gente tarde demais, tá? Então a gente precisa saber o que fazer. Tá? Então, qualquer coisa aí, a gente vai vendo. Aí, beleza, a galera tá por aí. Então, se você, assim, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa sobre esse tema, ou então toda terça-feira, aqui, dessa vez, excepcionalmente foi de quarta, mas toda terça-feira à noite a gente faz lives de vascular voltadas para o médico não especialista. A gente já discutiu doença arterial, doença venosa, MAVE, arteriopatia vasomotora, a gente já discutiu doença de criança, doença de gestante, doença de qualquer coisa. Nosso canal do YouTube que está aqui em cima tem tudo que você pode imaginar. Joga lá, tem essa é a nossa live número 337. Então tem muita coisa lá, tá? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me mandar mensagem pelo direct, tá bom? E, excepcionalmente, de vez em quando a gente abre vagas para o nosso curso 10 em 12. 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. Se querem com dúvidas, se tiverem alguma coisa sobre o canal, dá uma olhadinha no curso, se estiverem afim, me manda mensagem, tá bom? Galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente se vê por aí. Falou, galera, até mais!